E aí, chegou aquele momento que vocês queriam, uma atualização do meu vídeo sobre multiplicadores de dano, baldes de dano. Vou explicar tudo pra vocês. Teve a live e saiu o patch notes do patch 1.2.0, que é o patch que vai vir junto com a Season 2. E nesse patch eles trouxeram uma grande mudança para como funciona os multiplicadores de dano. Incluíram bastante mudança também sobre o dano brutal, o Overpower Damage. E eu vou explicar tudo isso pra vocês, tudo que mudou, quais que vão ser os novos multiplicadores e como você vai conseguir multiplicar seu dano para causar milhões de dano na Season 2. Fica aqui comigo que a gente vai se aprofundar na matemática, vai olhar a planilha, vai olhar o dano, vai olhar tudo. Beleza? Vamos comigo. Começando aqui pelo que eles mostraram na live eles comentaram que toda essa questão do que eles chamam aqui de Damage Buckets, e é por isso que a gente traduz para baldes de dano, é que tinha essa grande multiplicação do dano crítico com dano vulnerável, que é uma multiplicação e é uma vantagem de dano tão grande que fazia com que todo mundo, todas as builds, tivessem que ir atrás do dano vulnerável e do dano crítico. Não tem nada no mesmo nível de dano do que você ir atrás de dano vulnerável e dano crítico. E isso acaba diminuindo a diversidade de builds. Então o que eles falaram é que, para esse novo patch, que já iniciando nessa próxima season, eles mudaram todo esse conceito. Eles estão trazendo o dano vulnerável e o dano crítico um pouco para baixo, para que a gente tenha mais diversidade e possa fazer builds com outros tipos de dano. Com dano de gelo, com dano de queimadura, com dano de sangramento, com dano brutal. Então, a ideia deles é que eles tragam um pouquinho, eles até falaram isso, ó, tragam um pouquinho para baixo aqui o dano crítico, o dano vulnerável, subam um pouquinho as outras builds, para que, se você quiser jogar com crítico vulnerável, você joga, mas também, se você quiser jogar com outras builds que não tem tanto crítico vulnerável, não são tão focados em crítico vulnerável, você também vai conseguir. E eles, então, e aí a pergunta de todo mundo foi, tomamos uma nerfada, então... Nosso dano vai diminuir? Vai, mas para compensar eles trouxeram novos multiplicadores de dano e além disso eles também diminuíram a vida dos bichos todos. Ou seja, no final é para que todo mundo tenha o mesmo nível de poder do que a gente tem agora, só que com uma diversidade maior de builds. Mas vamos destrinchar um pouquinho isso, beleza? Fica aí. Para quem não viu o meu vídeo anterior sobre baldes de dano, a explicação sobre os baldes de dano, todo o conceito é esse, que você tem diferentes empilhamentos de dano aqui, e alguns danos são aditivos entre si, eles somam entre si, e outros danos multiplicam entre si. Então a gente está vendo aqui quais que são multiplicadores. O dano da sua arma multiplica com o dano crítico, que multiplica com o dano vulnerável, e que multiplica com esse balde de aditivos aqui, que é um baldão, eu chamo de baldão de dano. É onde estão todos os aditivos, os danos aditivos. E que, por sua vez, multiplica pelo seu stat básico, que também tem um multiplicador. No caso dos Sorcerers é a inteligência. E também vão ser multiplicados pelas suas habilidades e pelos seus itens. Então tem alguns itens que vão ter multiplicadores de danos que não são aditivos, são realmente multiplicadores. E, como eu disse, esse todo é o conceito de baldes de dano, e tem aquele balde de aditivo, que é o baldão, que é sempre o balde onde está a maior quantidade de bônus de dano que a gente vê. Mas, eu mostrei para vocês no outro vídeo, a vantagem da gente trabalhar com os outros baldes, ter outros multiplicadores de dano, porque quando você utiliza o multiplicador de dano, você acaba tendo uma quantidade de dano muito maior do que se você colocasse e acumulasse só no balde de aditivo. E no meu vídeo anterior, eu mostrei para vocês aquela minha planilhinha onde eu calculava esses baldes de dano. Sendo que, ó, como eu disse aqui, a sua habilidade base, que você tem que pegar qual que é o percentual do seu dano base que aquela habilidade causa, vai ser multiplicado pelo seu stat básico. Se você tiver 953 de inteligência, você vai dar 95,3% a mais de dano. Então eu multiplico por 1,95. Todas aquelas somas dos danos aditivos, tá aqui os danos aditivos, que multiplica pelo dano crítico, multiplica pelo dano vulnerável, multiplica pelo dano brutal, e multiplica por cada um desses. Cada um desses aqui, esse aqui é um balde que eu coloquei os outros multiplicativos, passivas, glifos, itens lendários, tá tudo aqui. Então cada um desses aqui é um balde de dano separado, um baldinho de dano separado. Mas a gente até viu naquela época o quão é importante você ter, às vezes,
20% de um dano a mais que é multiplicativo versus 20% de um dano aditivo. Isso vocês querem lembrar? A gente mostra aqui. Ó, se eu colocar aqui, digamos que eu estou adicionando um pouquinho mais de dano congelado, certo? Estou adicionando mais 20% de dano congelado aqui. Estou indo de 50 para 70. O meu dano aumentou quase nada, ó. Foi de 1.700.000, ó. 1.738 tá indo aqui para 1.772, tá aumentando quase nada. Mas, se eu aumentar aqui um novo dano de 20%, que seja um balde isolado multiplicativo, ele vai de 1.738 para 2 milhões. Vocês estão vendo a diferença? Então é por isso que é importante entender e aproveitar ao máximo desses multiplicadores de dano, entender os baldes de dano, porque se você tiver que decidir entre colocar 20% num dano aditivo versus 20% num dano que é multiplicativo, você sempre tem que entender para você escolher sempre o multiplicativo, porque é o que vai te dar mais dano no final das contas. E qual que foi a mudança então? A mudança que eles trouxeram foi que eles caparam o multiplicativo vulnerável em 20%. E eles caparam o multiplicativo de dano crítico em 50% e caparam o multiplicativo de overpower em 50%. Então, não adianta mais eu ter 300% de dano vulnerável, porque desses 300%, 20% vai ser um multiplicativo, mas os outros 280% se juntam lá no balde de aditivo. Você tá entendendo? Então a gente perdeu aquele grande valor, aquele grande número de multiplicativo, tanto no dano vulnerável, tanto no dano crítico. Então eles deram uma nerfada no dano crítico e no dano vulnerável. Mas, lembrando, eles também reduziram a vida dos bichos para ficar todo mundo bem equilibrado. Então vamos entender na planilha qual que é o impacto dessa mudança. Então aqui era a minha situação do antes, certo? Antes dessa nerfada no crítico e no dano vulnerável. Tá aqui o dano crítico e o dano vulnerável. Eu tinha grandes multiplicadores aqui, ó. Multiplicava por 3.6, multiplicava por 4.12. Pós-patch, o que acontece? Pum! Tudo que era crítico virou aditivo, tudo que era vulnerável virou aditivo. O que permaneceu aqui como multiplicativo é só os 20% e os 50%. E se a gente olhar lá na nossa ficha de personagem dentro do jogo, a gente consegue ver aqui que o dano de acerto crítico, ele já tem um valor base de 50%. Vocês estão vendo aí? Tem já um valor base de 50%. E se a gente olhar o dano vulnerável, é a mesma coisa. Então, se a gente olhar aqui, ao invés de 50, é 20, mas ele já vem com valor base de 20%. Então, se você fizer um personagem pelado level 1, ele já vai vir com 50% de dano crítico e 20% de dano vulnerável. A única diferença é que você tem que achar uma maneira de causar vulnerabilidade nos seus bichos, nos seus oponentes, e você tem que conseguir aumentar a sua chance de acerto crítico. Então, o valor base de dano crítico é 50, mas a chance de acerto crítico base é 0. Então, você tem que aumentar essa chance de acerto crítico para conseguir chegar nos 50%. Beleza? E aí vem a grande pergunta. Eu mesmo fiz essa pergunta no último vídeo que a gente comenta sobre a live. Então, nem vale mais a pena eu ter dano vulnerável e dano crítico? Será que não? Porque assim, lembrando que apesar de ser apenas 20% e apenas 50%, ainda é um multiplicativo. E como eu disse, mesmo 20% de multiplicativo, às vezes é maior do que uma quantidade muito maior de dano aditivo. Então vamos fazer um exercício aqui só para mostrar para vocês. Olha só o que eu descobri aqui. Então imagina que eu totalmente ignorei dano crítico. Minha chance de crítico virou uma chance nula que eu tenho lá, virou 15% só. Totalmente ignorei o dano crítico aqui, caiu para 15%. Esquece que isso aqui é crítico, considera que isso daqui fosse outras coisas, outros aditivos, mas só para mostrar para vocês. Então, meu dano caiu ali, ó, de 311, ele foi para 225. E para eu conseguir chegar nos 311 de novo, eu teria que aumentar 600%. Eu teria que ter um novo aditivo aqui de valor 600%. Então, vocês estão vendo aqui que esse 50% aqui equivale basicamente a 600% de um dano aditivo, porque esse balde já está tão lotado que eu teria que aumentar muito esse balde para conseguir ter o mesmo impacto de um multiplicativo de 1.5 aqui do dano crítico. Então, se a gente voltar aqui, a gente vê que 311.
Então, é basicamente 600%. E eu fiz a mesma conta com dano vulnerável, é como se fosse 300%. Obviamente que isso é nesse exemplo aqui, não vai ser exatamente 600%, não vai ser exatamente 300% em todo o exemplo. O que eu tô querendo trazer para vocês é que, ainda assim, vale a pena a gente ter um pouquinho. O que eu tô falando para você é que talvez não valha a pena você ter muito dano vulnerável, 300% de dano vulnerável, talvez não valha a pena, porque 280 passa para outro lado. Então você não precisa ter 280 o que passa para outro lado, você pode ter outra coisa, dano contra inimigos stunados, congelados, qualquer outra coisa. Não precisa ser exatamente vulnerável, mas ainda vale a pena você causar vulnerabilidade nos oponentes, porque você ainda tem esses 20% aqui base. Você não precisa colocar em item nenhum. Base, você já tem esses 20%, só que você precisa causar vulnerabilidade. No dano crítico, você não precisa aumentar o seu dano crítico, mas ainda é interessante você ter uma chance de acerto crítico. Por 2 motivos. Eu vou lembrar uma coisa também. Para você ainda ter esse 50%, você não precisa ter dano crítico em lugar nenhum. Em item nenhum, em skill nenhuma. Mas se você aumentar a sua chance de acerto crítico, você já vai ter os 50% de dano crítico base. Que já é um multiplicativo bem interessante, a gente já viu aqui na conta. E lembro vocês que tem muita skill, muito trigger e muita coisa que, né, desencadeia nas builds através do crítico. Então, toda vez que você causa um crítico, se a gente lembrar lá do Rogue, vou abrir aqui de novo para vocês, se a gente olhar aqui esse golpe de sorte, que é um golpe de sorte que é base da habilidade aqui do Rogue, de criar aquela pocinha e bater com os Twisting Blades, etc., e causar veneno, a gente vai ver aqui que acertos críticos com habilidades de imbuição de veneno tem até 10 blá 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 blá. O que é importante aqui? Essa habilidade ela triga com um acerto crítico. Então não dá para você totalmente ignorar o crítico, porque senão você perde outras características da build. Mas você pode ter chance de crítico alta, mas você não precisa necessariamente investir em dano crítico. Você pode colocar dano de veneno no lugar. Você tá entendendo? Isso abre possibilidade para coisas diferentes. E normalmente, quando a gente olha aqui nos anéis e tal, a gente vê que o dano de vulnerabilidade e o dano crítico normalmente tem valores menores do que outros danos. Por exemplo, aqui, ó, dano contra inimigos desacelerados. Tá lá na faixa dos 33,7%. Quando o dano vulnerável chega no máximo a 21%. Então, vocês estão vendo que, às vezes, nesse caso aqui, pode ser que fosse mais interessante que eu tivesse, né, pós-patch, né, não agora na situação atual, mas pós-patch, seria melhor eu ter 35% de dano contra inimigos desacelerados do que 21% de dano vulnerável, desde que eu consiga causar desaceleração nos bichos, cause slow nos bichos, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que, normalmente, outros aditivos têm valores até maiores. Voltando aqui para a planilha, então, se a gente não fizer nada, se você pegar e usar a mesma build da Season 1 na Season 2, sem considerar essas mudanças, o seu dano, por exemplo, nesse exemplo aqui, cairia de 1,7 milhões em cada porradinha, cairia para 311. Então, eles deram uma reduzida nos bichos, na vida dos bichos, mas eu não sei se foi numa redução nesse nível. O que você tem que fazer é reatualizar a sua build para aproveitar, né, para reotimizar, considerando essas novas mudanças. E eles trouxeram novidades. Uma delas sendo dano brutal. E tem muita gente me perguntando sobre dano brutal. Vamos entender um pouco mais. O grande problema do dano brutal é que ele tem uma chance base de 3%. E diferente das chances de crítico, você não tem como aumentar essa chance. Ela sempre vai ser 3%. Não tem como você colocar chance de golpe brutal nos seus itens como você consegue fazer com crítico. Então, no final das contas, para a grande maioria das builds, a gente simplesmente ignora o dano brutal, porque ele acontece tão raramente que não faz diferença nenhuma para build nenhuma. Mas algumas builds de apenas alguns personagens conseguem trabalhar um pouco melhor com dano brutal. Porque se a gente olhar aqui, por exemplo, o Bárbaro que ele tem esse golpe aqui, que é o Bash, um dos upgrades do Bash, ele diz que quando você... Aí de novo, lembra do crítico.
que a gente não precisa ter o dano crítico, mas a chance de crítico ainda é importante. Toda vez que você causar 4 críticos seguidos usando o Bash e usando uma arma de 2 mãos, a sua próxima skill principal vai ser um golpe brutal, vai ser um Overpower. Ou seja, você bate 4 vezes com Bash, o próximo é um Overpower. O próximo que você usar, uma skill principal aqui, uma Core, que pode ser o Upheaval, pode ser o... Apesar que o WW não dá golpe brutal, gente, porque é uma habilidade né, que você tem que carregar. Mas pode ser aqui uma martelada com o Rota, pode ser um Upheaval, pode ser... Entendeu? O seu próximo golpe vai ser um golpe brutal. Ou seja, o que eu tô querendo dizer... Existe lá o 3% de chance, mas existem maneiras de você garantir um golpe brutal. E aí, quando a gente volta lá no Patch Notes e para entender quais foram as mudanças no golpe brutal, basicamente o que eles fizeram é trazer um percentual de bônus ridículo de grande. Então, isso aqui num bárbaro, por exemplo, pode chegar... Só esse item aqui, que é o percentual relacionado à sua base de vida em fortificação, isso pode chegar a 300%. E o segundo item aqui, que é baseado no quanto de vida a mais você tem, quanto de bônus de vida você tem, pode chegar lá na casa dos 300% também. Tá? E eles aumentaram a quantidade de bônus de golpe brutal... Em vários afixos, em vários glifos, em vários nódulos, aumentaram o golpe brutal e o bônus de golpe brutal em tudo, em muita coisa. No final das contas, o golpe brutal ainda vai ter apenas 50% de multiplicador. Mas, como você consegue acumular quantidades absurdas de golpe brutal, seria como se você viesse aqui do lado e aumentasse 1000%. Porque os outros, eu tô falando aqui de 250, 300... Mas o golpe brutal, você chega em valor... Como o golpe brutal for muito bufado, você chega aqui num aditivo. Não é um multiplicativo, é um aditivo, mas é um valor muito alto, 1000%. E já tem gente teorizando sobre builds que podem se aproveitar de Overpower. E aí eu trago de novo aquela ideia da Blizzard de trazer diversidade de builds novas, né, pra gente. E tem um youtuber que eu sigo aí, que é o Rob, que ele é um especialista em Bárbaro. Ele já soltou um vídeo sobre uma build de Upheaval com golpe brutal. E ele fez uns cálculos e tá teorizando que dá pra chegar no multiplicador aí de 15 pontos, de 15 vezes, só usando o golpe brutal. E basicamente toda a ideia da build é você bater 4 vezes, como eu disse, com o Bash, bate 4 vezes para acumular. Na verdade, você bate 6 vezes, porque uma dos upgrades aqui de Upheaval fala que se você aumentar, você pode acumular até 6 vezes. Outra skill, batendo com qualquer outra coisa, você vai aumentando, dando um bônus de dano aumentado e é um multiplicativo. Se você acumular 6 vezes, o seu próximo golpe de Upheaval vai ser mais forte. Então, toda a ideia da build é bate 6 vezes com Bash e depois dá um Upheaval que vai dar garantido um golpe brutal e que vai ter um bônus absurdo. A ideia é bate 6 vezes, Upheaval absurdo. 6 vezes, Upheaval absurdo. 6 vezes, Upheaval absurdo. Acaba sendo, então, maior do que os 3%, porque você está sempre garantindo um golpe brutal utilizando essa estratégia do Bash. Eu não vou fazer um vídeo só sobre essa build, porque o Rob já fez um vídeo excelente, tá em inglês, mas vocês conseguem entrar no D4 Builds dele, que tem tudo bem explicadinho, todas as skills, todo o Paragon, todos os itens que ele tá utilizando, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tanto do vídeo dele, quanto do D4 Builds que ele criou. Mas lembrando novamente, não é toda classe que vai conseguir criar builds com golpe brutal. O Bárbaro tem uma maneira de criar build com golpe brutal, porque tem alguma maneira dentro da skill da árvore de habilidades que você consegue garantir um golpe brutal. Outras classes, como o Necromancer e o Druida, também vão ter possibilidades de garantir um golpe brutal. Mas pro Renegado e pro Mago, é uma habilidade aí, o golpe brutal acaba sendo algo que a gente realmente não vai utilizar muito. Então, a estratégia é achar aquelas maneiras de você garantir um golpe brutal. E não vai ser todo mundo que vai conseguir. Mas não para por aí, tá?
Porque eles também falaram que eles não querem retirar toda essa questão dessa escalabilidade do dano que hoje a gente tem com dano vulnerável e dano crítico. E para compensar isso, eles estão criando outras maneiras de você conseguir, mesmo em builds com possivelmente com vulnerável ou acumulando também dano crítico, você conseguir de outras maneiras uma certa escalabilidade para o seu dano e no endgame aumentar e multiplicar cada vez mais. E eles estão fazendo isso através de inclusões de escalabilidade dentro de skills e dentro de nódulos, e nódulos lendários, nódulos raros, glifos e etc. Então eles estão incluindo essas novidades em alguns itens. E eu vou dar aqui uns exemplos para vocês. Um deles que eles mostraram é a habilidade de vitimizar do renegado. A habilidade de vitimizar tinha antigamente só essa parte aqui do Lucky Hit e ninguém utilizava. Vou mostrar aqui para vocês. Então, se a gente voltar aqui pro meu renegado lá dentro do jogo, vocês vão ver que eu tava com a build lá de Twisting Blades e eu tava usando o quê? Eu tava usando impulsão, certo? Tem muita gente aqui que usa o combate próximo, mas quase ninguém usa vitimizar, porque hoje não é algo muito interessante. É uma explosão que não causa muito dano, não é nada, né? É um golpe de sorte, não é nada que tem muito interesse. E vocês estão vendo, é um golpe de sorte que dá uma explosão de 23% do dano original em inimigos que são vulneráveis, né? Dá essa chance, né? Se você tá causando dano a um inimigo vulnerável. E se a gente voltar aqui para a mudança que eles estão fazendo, eles estão adicionando essa segunda parte, que diz que o dano do vitimizar agora vai ser aumentado pelo seu bônus de dano vulnerável. E, presta atenção, isso é chave de se prestar atenção. Tá vendo esse X? Às vezes vai ser um X, às vezes vai ser um mais. Quando for mais, é porque é aditivo. Quando for X, é porque é multiplicativo. E se é um multiplicativo, é muito bom. E aqui eles estão dizendo que vai ser 120% do seu bônus de dano vulnerável. Então, nesse caso, se você tem base 20, virou 24, o que é pouquinho. Mas imagina se eu tenho 300. Trocando aqui para vitimizar. Ó, vamos trocar para vitimizar rapidamente aqui. E é os 23%. O dano dessa explosão base seria 260 mil, certo? Mas existe lá uma nova escalabilidade que diz que se eu tiver 300% de dano vulnerável, ou se a gente usar o exemplo que eu tinha aqui, que era o 240 mais os 20 base, 260, então 260 vezes 1.2, eu teria 312, certo? 312 seria um multiplicativo aqui isolado. Olha só o que acontece se eu adicionar 312 aqui. Virou 1 milhão, gente. Vocês viram que estava 260, virou 1 milhão? Então vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existem agora novas maneiras de você escalar o seu dano e achar esses multiplicativos novos. Não vai ser em todo golpe que você der. Vai ser só na explosão do vitimizar. Mas existem novas maneiras de você multiplicar seu dano. A gente só tem que achar essas novas maneiras. O vitimizar é um exemplo desse. No caso do renegado, então, se você troca para vitimizar, você tá lá batendo com as suas faquinhas do Twisting Blades com dano normal e de repente vai procar um Lucky Hit, porque você tá batendo em inimigo vulnerável, você acumulou dano vulnerável na sua build, e aí de repente essa explosão do vitimizar vai ser uma explosão que vai explodir realmente todo mundo. Realmente, finalmente, vai ser uma explosão, né, que condiz com o nome da habilidade. Vocês estão entendendo como a gente vai multiplicar o dano agora? Deixa eu mostrar outro exemplo, então. Eles também mostraram um outro nódulo que aumenta o seu bônus, né, de Ultimate. Então, toda vez que você causa um dano com Ultimate, ele está aqui multiplicando pelo todo o seu bônus geral de Ultimate. E há um xizinho aqui, multiplicativo. Tem esse outro exemplo aqui de um nódulo lendário do Mago, que era o nódulo de conjuração. E esse nódulo de conjuração era bem merdola antes. Dava só 5% de redução de recarga e de mana. E agora dá 10%, eles aumentaram um pouquinho essa redução de recarga e mana, mas eles colocaram um multiplicativo de dano que pode chegar a valores aqui até maior do que 20%, dependendo do quanto você tem de dano elemental. E o que eles falaram é que é 3% vezes o seu bônus total, somando
fogo, elétrico e gelo. Ou seja, aqueles nódulos que a gente pega de dano elemental, esses nódulos, eles vão somar 3 vezes. Porque o nódulo não físico, que é de elemental, ele soma nos 3, e para esse nódulo lendário, ele vai ser como se tivesse multiplicado por 3. E é um xizinho. Se é um xizinho, é um multiplicativo, vai ser um balde isolado. Os 20% aqui no balde isolado vai aumentar muito mais do que se fosse um aditivo. E é isso que você tem que achar, é isso que você tem que fazer. Achar esses novos multiplicativos. A gente perdeu o dano vulnerável, o dano crítico de uma certa maneira, agora a gente tem que achar esses novos multiplicativos para chegar lá na casa dos milhões de novo. Quem curtiu a planilhinha, quem gosta dessa calculeira toda e quer dar uma fuçada melhor, eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo dessa planilha que eu criei. Ela tá só para leitor, modificação e edição só para leitor. Mas o que você pode fazer é vir aqui, clicar em arquivo, fazer uma cópia ou fazer um download, e aí você vai ter a sua versão, e na sua você pode editar o que você quiser. Essa daqui eu tô deixando disponível sem poder editar, sem nada, mas você faz o download, copia, e aí você na sua mexe, beleza? Vai ficar disponível aí para todo mundo pra gente conseguir fazer esses calculinhos assim. Você não precisa, gente, você não precisa às vezes fazer um cálculo preciso, perfeitinho. Às vezes você tá com uma dúvida de se vale 100% de um aditivo versus 10% no multiplicativo, você faz uma simulaçãozinha rápida só para tirar essa dúvida. Você quer saber quando que vai causar o vitimizar, que nem eu usei o exemplo aqui? Você vai lá e faz uma simulação rapidinha. Eu gosto de fazer, mas não precisa. Se você entendeu o conceito de balde de dano, de multiplicativo, de procurar o que tem o xizinho e o que tem o mais, se você entendeu o conceito, já basta. Você não precisa fazer cálculo, só vai atrás dos multiplicativos. Sempre que você tiver em multiplicativo, que você sabe que vai aumentar o seu dano mais do que um dano aditivo. Entendendo todo o conceito de tudo como funciona, você não precisa ir para uma planilha externa. Eu faço porque vocês estão ligados que é o meu negócio. Eu curto pra caramba esse negócio. Mas não precisa fazer isso para jogar o jogo, é só você entender o conceito geral e aplicar isso dentro do jogo. E é isso, gente. O que vocês acharam dessas modificações que a Blizzard está trazendo para esse patch 1.2.0 que já vai entrar na Season 2? Eu gostei. A minha conclusão final, eu gostei. Eu acho que traz diversidade de builds. A gente já falou de várias builds diferentes aqui que vão poder aparecer. A gente falou da build de Upheaval de Bárbaro. A gente falou de uma possível build de Vitimizar do Renegado. Eu acho que isso dá abertura de outras builds aparecerem. E eles reduziram a vida dos bichos também. Então não é que a gente vai estar nerfado, porque no final das contas os bichos vão morrer na mesma quantidade de tempo. E eu acho que isso é benéfico para todo mundo. A gente não fica preso só no vulnerável e no crítico. Agora a gente tem outras maneiras de explorar as skills, explorar o Diablo para achar esses novos multiplicadores e conseguir continuar dando muito dano nos bichos. Eu acho que isso deixa o jogo mais divertido e faz com que a gente queira explorar outras builds. E coloca você aqui embaixo o que você achou disso tudo, o que você achou da minha explicação sobre os baldes de dano, se eu deixei passar alguma coisa aqui, se teve alguma coisa que você não entendeu, e se você gostou, o que você achou dessa mudança toda que a Blizzard trouxe. Comenta aí embaixo. E se vocês querem mais vídeos como esse aqui, curte aí, assina o canal, ativa o sininho, que eu vou continuar fazendo mais como esse. Beleza? Valeu!